Doutor Paulo César, nesses primeiros meses que o senhor está à frente do IBRAM, qual é a avaliação que o senhor faz dos museus brasileiros? Realmente eu estou surpreso com os museus que pertencem ao IBRAM. Veja bem, o IBRAM é um Instituto Brasileiro dos Museus, um órgão, uma autarquia encarregada de delinear e divulgar as políticas museais do Brasil e no Brasil. Mas ele tem 30 museus que estão sob a sua guarda direta. Um deles é sob o seu guarda-chuva, né? É o Museu Imperial. E nós não podemos, naturalmente, comparar todos os museus com o Museu Imperial, porque o Museu Imperial é um museu que talvez na Europa tenham poucos. É um museu muito inteiro, muito preservado, com um espírito de contribuição coletiva maravilhoso, situado numa cidade maravilhosa, uma cidade imperial, que tem muita história, e como o próprio presidente, o diretor Maurício falou, tem maior visitação do que o próprio número de habitantes, né, da cidade. Entretanto, os museus do IBRAM estão em boa qualidade, são museus bem avançados na sua logística, na sua forma de se postarem como museus, praticamente em categoria internacional. Agora, os museus brasileiros, de maneira geral, não estão bem. São museus muito precários, sobretudo os museus estaduais e os municipais. Mas os estaduais, eu diria que estão em pior estado. Os estados têm mais dificuldade que a cidade e do que a federação. Então, e aquilo que eu falei, não sei se eu estava aqui na minha fala, tem muitas distorções nesse processo, como essa história de não acertar cartão de crédito, como essa história de o dinheiro que entra na bilheteria tem que ir para o caixa único. Ora, isso é uma coisa muito complicada. Você trabalha o dia inteiro, chega em casa, com a hora que vai dar para a família o dinheiro, chega um cara e tira. É mais ou menos essa figura. Eu não estou falando mal do governo. Se eu estivesse falando mal do governo, eu ia para a rua, né? Eu estou falando mal do sistema. É o sistema brasileiro que não aperfeiçoou e não se abriu ainda para algumas práticas internacionais importantes. Isso precisa ser corrigido. Isso vai ajudar muito os museus. Eu tenho certeza de que vai colocar os museus grandes, vai ajudar muito para reorganizar algumas rotas dos museus. Com relação ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, que pegou fogo, qual a avaliação que o senhor faz desse período só à frente do IBRAM? O museu não está sob o guarda-chuva do IBRAM. Muitas pessoas acham que está ligado ao IBRAM. Inclusive o IBRAM sofreu um ataque muito grande quando esse museu incendiou. Eu acho que aquilo foi uma fatalidade, porque quando há um acidente, quando há um incêndio, uma catástrofe, primeiro tem um período de consternação. Depois vem um período de busca de como nós vamos reorganizar isso. E depois tem a busca de um culpado. Esse é o ciclo, né? Esse ciclo não funciona. O incêndio, por mais que os prédios tenham PPCIs, ele não está livre. Olha o que aconteceu em Notre Dame. Não se sabe ainda, pode ter sido até um incêndio criminoso. Mas se Notre Dame é uma igreja de 800 anos, pega fogo, na França, que é o coração de todas as igrejas europeias, a mais visitada provavelmente, nós não podemos admitir que incendeie o museu aqui. Então se fala muito em relaxamento e falta de dotação de verbas, eu não sei, eu não tenho esse diagnóstico. Isso está sendo estudado, né? Eu nem quero falar sobre isso. Eu estive com o diretor, Kellner, muito chateado, ele estava, disse, olha Kellner, isso não há por que ficar tão chateado, você tem que enfrentar isso. E você não botou fogo no museu, o museu pegou fogo. E aquele museu estava no caminho já do PPCI, aquilo tudo, estava andando isso. Deu um problema, ainda não tinha dado para fazer a obra e pegou fogo. O senhor visitou o Museu Imperial. Qual a avaliação que o senhor faz do museu, da sua importância para Petrópolis, para o Brasil? O Museu Imperial é o museu mais importante brasileiro, público, federal. É o museu que tem a maior visitação, a maior arrecadação, que infelizmente não fica nele, né? Tem 500 mil de pessoas por ano. Não é museu brasileiro federal. Talvez a Pinacoteca, que não é federal, São Paulo, o MASP, o museu que também não é um museu federal, mas são uma cidade como São Paulo. A gente tem que cotejar isso. O Museu Imperial está em Petrópolis.
O Museu Belas Artes está no Rio de Janeiro, já deve ter 110, 120 mil visitantes por ano, mas é a quarta parte. Agora, claro, aqui tem toda essa coisa, esse mito, né? Essa coisa do Império, isso tudo guarda e é uma cidade turística. Vem muitos europeus, o museu visitado, muitos europeus, enfim, e americanos, pessoas do mundo inteiro. Então ele tem todo o seu charme, é um museu, tem uma coisa boa, que é um museu relativamente pequeno, mas com enorme acervo, porque os museus grandes são muito chatos, né? Você vai no Louvre, tem que ficar lá um mês para visitar o Louvre. São maravilhosos, mas são poucos. É isso. Obrigado. Prazer conhecer.